Então, queridos irmãos, boa noite a todos. Que Jesus os abençoe. A literatura espírita tem nos mostrado, através das obras básicas e daqueles livros subsidiários, que são três as razões que fazem com que determinados espíritos reencarnem em determinadas famílias. Então, são essas razões que fazem com que aquele espírito seja dirigido para aquele determinado grupo familiar. Então, são três razões. A primeira dessas razões vai se dizer assim, que os espíritos reencarnam em um determinado lar pela natureza da prova. Ou seja, o espírito tem necessidade de vir para aquele lar específico para passar por determinadas situações decorrentes da natureza da prova que ele tem que experimentar. Então, por exemplo, um filho que numa encarnação lá atrás ele foi ingrato, provavelmente na encarnação seguinte ele vai vir num contexto familiar onde vai sofrer para aquelas pessoas que lá estão uma ingratidão. Muitas vezes esse espírito que se reencarna neste ambiente, ele nem vai conhecer aquelas pessoas que ali estão, não são conhecidos dele lá do passado. Porque o normal é reencarnar no meio onde ele já conheça papai, mamãe ou os irmãos. Mas nesse contexto de natureza das provas, muitas vezes o grande objetivo de ele vir naquele grupo familiar é para ele passar por determinadas provas. Então, por exemplo, tem aquele espírito que vai reencarnar numa família extremamente pobre, e ele vai ser um desses filhos que faz parte daquele contexto, porque lá no passado certamente ele teve mais condições econômicas, não agiu corretamente lá e agora reencarna neste meio, onde ele vai ter muitas dificuldades de ordem financeira. Então esse primeiro grupo que se reencarna numa determinada família é por natureza das provas, ele tem necessidade de passar por essas provas. Agora tem o segundo grupo de espíritos que se reencarnam no outro grupo familiar, e esse é bem mais comum no nosso meio. São aqueles espíritos que reencarnam e que criaram no passado uma amorosidade profunda. Então isso ocorre com bastante frequência entre nós. São aqueles filhos que reencarnam, por exemplo, num lar onde eles são muito conhecidos daqueles irmãos que ali estão e de papai e mamãe. Às vezes eles já estabeleceram lá no passado uma amorosidade profunda. E esse tipo de situação se torna algo muito bonito, porque aquele espírito que reencarna ali já desenvolveu uma extrema amorosidade com aquelas pessoas através das vidas passadas. Então é aquela situação bonita em que o pai diz assim para o filho, e o filho já criou com ele a amorosidade. Então, por exemplo, o pai diz assim: filho, eu preciso da tua ajuda. E daí o filho vai dizer assim: não tem problema, eu te ajudo, deixa comigo. Então o filho diz assim, o pai diz: filho, eu preciso que tu faça tal coisa. E o pai diz assim: não, deixa comigo. O filho diz: está sempre disposto a ajudar, está sempre disposto a participar junto. É aquela natureza onde já se estabeleceu no passado uma amorosidade. Às vezes é entre a filha e a mãe. Já estabeleceram no passado essa amorosidade, daí a mãe diz assim: filha, eu preciso que tu faça tal coisa para mim. Não, mãe, deixa que eu faço. Não se preocupa que eu estou aqui para te atender tudo que tu precisar. Então é algo muito bonito. Às vezes é entre o casal. Ele diz assim para ela: eu precisava da tua ajuda. Não, deixa que eu faço. Não se preocupa, eu faço para ti. Ou ele para ela. Então cria laços de amorosidade que vem lá do passado. E quando a gente fala nesse segundo grupo, que já estabeleceu no passado a amorosidade, isso é muito comum entre nós. Muito comum. E aí se cria muitas vezes, quando se tem mais de um filho na casa, aquilo que a gente diz assim: o filho preferido. Será que existe o filho preferido? Há pouco tempo atrás, um psicólogo paranaense chamado Christian Duncan escreveu um artigo que o título do artigo é esse: existe filho preferido?
Porque se a gente tem um filho, a gente tem 10, por óbvio que a gente vai amar a todos eles, mas às vezes é diferente. Às vezes a gente já criou com aquele filho uma amorosidade maior, às vezes a gente já criou com ele algo mais profundo. Então esse psicólogo chamado Christian Duncan, ao analisar se existe filho preferido, ele vai chegar à conclusão que existe. E ele vai dizer assim, que esse filho preferido ele existe porque é uma pessoa assim que pela genética se aproxima mais da mamãe ou do papai. Então ele é o preferido. Ele vai dizer que existe filho preferido porque aquele se identifica mais com a mãe ou com o pai, portanto se torna o filho mais preferido. Mas Christian Duncan, ele dá uma série de informações que vão levar à condição de filho preferido. Mas ele não diz a condição principal, por que existe filho preferido. E nós na doutrina espírita sabemos por quê. Porque justamente aquele filho que é esse preferido é alguém que já estabeleceu lá no passado, durante várias reencarnações, a amorosidade mais profunda com o papai ou com a mamãe. É aquele que já estabeleceu um amor profundo, portanto ele se torna preferido no conjunto familiar. E quando a gente fala em filho preferido, a gente sabe bem do que a gente está falando. Porque lá na minha família de origem, era mamãe, papai e 10 filhos. Era uma multidão dentro de uma casinha pequena e pobre. E lá desses 10 filhos tinha um que era o preferido, que era eu. Eu era o filho preferido. Até hoje os meus irmãos ficam falando comigo sobre isso, né? Porque lá a gente tinha grandes dificuldades econômicas, era muita gente. Raramente tinha bife, mas quando tinha, eu sei que eu sempre ganhava o primeiro. Mamãe sempre cuidava primeiro de mim, porque eu era o filho preferido. Então, nesse conjunto de motivos que fazem que os espíritos reencarnem entre nós, está esse que vem espíritos com grande amorosidade, já criaram essa amorosidade passada. Mas dentro desse segundo grupo tem um outro contexto, que é aquele com amorosidade, mas com espíritos frágeis. Às vezes reencarna no mesmo lar espíritos que criaram já grande amorosidade, mas são espíritos frágeis. E eu vou dar exemplos e vocês vão reconhecer alguém nesse contexto. Por exemplo, aquele filho que a gente tem grande amorosidade por ele, mas ele nos dá um trabalhão. A gente diz assim: filho, mas eu já te falei 10 vezes para ti não fazer isso, e tu ainda faz, filho. Mas filho, eu já te disse que não é assim. E às vezes quando a gente tem mais de um filho, e tem um que é esse de amorosidade, mas que é um espírito frágil emocionalmente, a gente tem uns filhos que vão pela vida que é uma beleza. Agora tem esse outro que a gente tem que estar sempre cuidando, a gente tem que estar sempre orientando, porque se a gente não faz isso, ele se desvirtua pela vida. Então a gente tem que estar sempre cuidando. E daí quando eles ficam adultos, a gente pensa que parou a preocupação, mas não. Eles ficam adultos, às vezes até casam, mas a gente tem que estar olhando por ele, porque senão ele faz bobagem lá adiante. A gente tem que estar sempre olhando, sempre orientando, sempre indicando o caminho, porque são espíritos que a gente ama profundamente. Então são espíritos, né, que criaram conosco amorosidade, mas têm fragilidades emocionais. E nesse contexto, às vezes, é a mãe. A pessoa diz assim: eu amo muito a minha mãe, mas ela dá um trabalhão que, olha, né? Porque a gente tem que estar sempre cuidando dela, e ela dá trabalho. E às vezes a gente pensa que a pessoa fica adulta, bom, agora cessou a preocupação. E não cessou, não. A gente continua preocupado com a pessoa, porque são espíritos frágeis emocionalmente. E aí a gente entra para o terceiro grupo. Então, se tem o primeiro grupo, que são espíritos que vêm pela natureza da prova, tem o segundo grupo que vem pela amorosidade criada no passado, agora vem o terceiro grupo, que é muito comum nos mundos de provas e expiações, que é o nosso mundo, que são aqueles filhos, né, que foram criados ou vieram para nós pelo desamor do passado. E esse tem dois grupos desse de desamor.
é esses que vêm por ódio do passado e vêm por mágoa. Isso acontece com alguma facilidade aqui no nosso mundo de provas e expiações. Então são espíritos inimigos do passado que a gente recebe dentro dos nossos lares. Para quê? Para refazer caminhos, para transformar em amorosidade, porque a lei de Deus é uma lei de amor. Ódio, rancor, mágoa não cria nada de bom, nós temos que amar. E como é que nós vamos amar? Colocando alguém aqui em Porto Alegre e outro lá em Viamão? Não, nós vamos amar colocando dentro do mesmo lar. Porque daí a gente pega o nosso filho no colo, nos braços, e a gente pensa assim, eu amo profundamente meu filho. E a gente, graças a Deus que tem o esquecimento do passado, a gente não lembra o que a gente fez para ele de mal ou o que ele fez para nós de mal. E aí a gente começa a amar, a gente transforma aquelas mágoas e dores e ódios em amorosidade, né? Então, no nosso contexto familiar, se nós temos mais de um filho, e a gente vê que pela nosso íntimo, a gente já tem uma aproximação maior com esse, e com esse a gente tem dificuldades, é porque o nosso trabalho maior está com esse. Nosso trabalho de reajustamento está com esse. E por isso que Deus oportuniza com que haja o esquecimento do passado. É como está muito bem estabelecido lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, no item 11, né, fala sobre esquecimento do passado. Porque algumas pessoas pensam assim, mas por que Deus fez isso de esquecer o passado? Seria tão bom que eu lembrasse. E se Deus fez que eu esquecesse o passado, é porque é necessário isso. Por quê? Porque nós reencarnamos no mesmo meio, com as mesmas pessoas. E como é que nós vamos conviver bem com aquela pessoa se a gente lembrasse o mal que eu tivesse feito para ela ou o mal que ela fez para nós? Como é que eu ia me reajustar? Então é bom que haja o esquecimento. Na conjugalidade, por exemplo, entre os casais, diz a literatura espírita que aqui na Terra existem 5 tipos de casamento. Um deles é o casamento provacional. Mais de 80% dos casamentos aqui são provacional. E qual é a grande característica do casamento provacional? É o reencontro daqueles mesmos que no passado já formaram a conjugalidade, vêm nessa vida e continuam formando. E muitas vezes nessa vida as pessoas trazem traumas, dificuldades, que vivenciaram essas dificuldades lá, trazem para se reajustar. E se nós lembrássemos, nós não queríamos nem nos aproximar da pessoa. E ela estava aqui, ele vem vindo lá, se ela lembrasse, não, com ele eu não quero mais, né? Porque lembra do passado. Assim há o esquecimento, e com o esquecimento a gente pode, né, reabilitar aquela pessoa no nosso coração, pode tirar o ódio e colocar o amor. Então, nesse terceiro grupo, que é do desamor do passado, são 2 tipos de situação. Um é por ódio e o outro é por mágoa. O que é a mágoa? A mágoa é o amor que adoeceu. Então, no fundo da mágoa, a gente vai encontrar amor. Então, a gente tem mágoa de quem é conhecido nosso, de quem é próximo a nós. Do estranho a gente não tem mágoa. Às vezes a gente pode ter até ódio, mas mágoa a gente não tem. Mágoa a gente tem de alguém que foi querido um dia nosso. Daí a gente vai lá no fundo da mágoa e encontra o amor. Então a gente nunca vai encontrar alguém assim, chegando na delegacia para fazer queixa do ladrão e dizer assim, seu delegado, eu estou muito magoado com aquele ladrão. Não, a gente nunca vai encontrar isso. A gente pode até dizer, eu estou com ódio porque ele levou a minha carteira. Até isso a gente pode encontrar. Mas mágoa sempre é de alguém que nós amamos e que por algum motivo fez algo para nós que nos magoou. Então a gente encontra lá no fundo da criatura essa mágoa. E aí quando tem mágoa, que é mais fácil de resolver, mas quando tem ódio é porque requer de nós uma atitude de maior amorosidade. E se nós temos um filho que criamos laços de ódio no passado, como nós somos os pais, nós temos maior responsabilidade. Claro que às vezes reencarna conosco
algum espírito que é de difícil trato. Reencarna conosco algum espírito que é de difícil para a gente conduzir. São pessoas complicadas, mas está aí justamente a atitude que nós devemos tomar para melhor conduzir aquela criatura, porque nós temos maior responsabilidade por ser mãe ou pai do que ele próprio tem. Então está aí a nossa atitude de fazer o bem, de procurar melhorar aquelas situações vivenciadas ali com aquela criatura. Porque às vezes as dificuldades são de tal monta com aquele espírito, reencarnado às vezes na forma do nosso filho, que a gente vê aquelas notícias que dão aí nos meios, né, de comunicação tão dolorida, aquelas notícias onde o pai e mãe às vezes comete um infanticídio, algo que toca o nosso coração, às vezes violência com relação aos próprios filhos, algo que nos machuca assim a nossa sensibilidade. Que por trás dessa situação, normalmente a gente vai encontrar vivências anteriores, onde as pessoas desenvolveram ódio, vieram para se reabilitar e não conseguiram se reabilitar. Então a grande proposta da doutrina espírita e das leis morais é justamente nós estabelecermos com aquela criatura a amorosidade. Porque muitas vezes as situações são de tal monta de dificuldade que alguém pode pensar em expulsar o filho de casa. Não, vai embora que eu não te suporto mais. Vai embora que tu não é mais meu filho. Tira o meu nome lá da tua identidade que eu não sou mais teu pai. E daí, se fizermos isso, o que vai ocorrer? Tudo aquilo que aquela criatura sofrer ou fizer de mal lá fora, vai ter o nosso CPF lá, a gente vai ser responsável. Se nós expulsamos aquela criatura de dentro de casa, sem ter feito o esforço necessário para reabilitá-la, nós vamos passar por consequências em função daquilo que a criatura fizer de mal lá fora. Claro que aí a gente pensa na questão 583 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta assim, o pai ou a mãe é responsável quando fez tudo que podia pelo filho e ele se desvirtuar pela vida? E o que é que os Espíritos respondem? Deus é justo. Se nós fizemos tudo que foi possível, nós fizemos a nossa parte. Às vezes nós estamos em presença de um espírito extremamente com dificuldades morais. Então, por mais que a gente faça, ele vai desvirtuar na vida, porque daí a dor e as dificuldades da vida vão fazer com que ele sofra consequências. Mas nós vamos ter a nossa consciência tranquila de que pelo menos nós fizemos o melhor para aquela criatura. Fizemos o melhor. Outra questão, a 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar assim, o pai, a paternidade e a maternidade é uma missão, ser pai e ser mãe é uma missão, e o que é que os Espíritos vão responder? Não só uma missão, como um grande dever, porque oportunamente Deus perguntará o que fizeste daquela criança confiada à tua guarda, à tua tutela. Esse Deus perguntará, é a nossa consciência perguntando o que nós fizemos daquele ser que está na forma do nosso filho, mas é nosso irmão, porque filho de um mesmo Deus. Então nós temos grande responsabilidade com relação a essas criaturas que estão dentro do nosso lar. E aí a gente vê algo interessante, que a par de todas essas dificuldades que atingem os nossos lares atualmente, nós percebemos que há grandes dificuldades de ordem espiritual. A família atualmente na Terra está sofrendo grandes influências de ordem espiritual negativa, porque tem influências espirituais também positivas, mas grandes influências espirituais negativas. E aí a gente vê 3 motivos de existir grandes influências negativas. A primeira delas é que todos nós viemos de um passado, especialmente aqui no Brasil, onde nós tivemos em presença de muita violência, de escravização, de desrespeito.
de dificuldades enormes com relação ao outro. Então, nessas reencarnações lá atrás, nessas existências pretéritas, nós criamos inimizades. E hoje, muitas vezes, esses inimigos lá do passado se aproximam para fazer uma influência espiritual negativa dentro dos nossos lares. E muitas vezes eles não conseguem nos atingir, nós, por vários motivos, né? Mas daí, muitas vezes, dentro dos nossos lares, eles atingem os nossos filhos, que são, às vezes, criaturas mais frágeis. Eles atingem os nossos filhos para atingir a nós. Como não consegue atingir diretamente a nós, atinge os nossos filhos, né? Então, essas são as influências que, num primeiro momento, nos atingem. Claro que, quando nós falamos nesses inimigos do passado, nós pensamos assim, que muitos desses inimigos podem estar no mundo espiritual esperando um momento de fragilidade emocional de nós. Porque nós entre aspas aqui, abrimos as portas quando nós temos fragilidades emocionais, quando nós temos estresse excessivos, quando nós temos dificuldades emocionais mais severas. Daí nós ficamos mais fragilizados e esses espíritos aproveitam para nos atingir. Muitas vezes são isso. Muitas vezes procuram atingir algum querido nosso. Então, muitas vezes esses espíritos estão na espiritualidade. Outras vezes estão reencarnados entre nós. Estão nesse grupo que eu falei há pouco, de espíritos que vieram para nós estreitarmos os laços de amorosidade. E aí tem um segundo tipo de situação que os espíritos tentam nos atingir. Esse segundo tipo é aquele assim, os espíritos nem nos conhecem, nem sabem quem nós somos, mas ele não gosta daquilo que nós estamos fazendo. Então vamos dizer assim, nós estamos no centro espírita orientando um grupo de pessoas. Pode ter certeza que tem espírito que não vai gostar disso. Por que ele não vai gostar? Porque muitas vezes alguma coisa que a gente vai dizer vai libertar a criatura, vai fazer com que ele caminhe por novos caminhos. E tem espíritos que não querem isso. Então ele vai querer nos atingir, não por nos conhecer, mas por aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós vamos lá trabalhar num determinado local, onde nós vamos trabalhar com indivíduos que utilizam de drogas. Então nós vamos ser contra essas drogas. Vamos fazer o bem lá para esse grupo. Pode ter certeza que vai ter um grupo de espíritos que não vão querer nos atingir, porque não vão querer que a gente faça esse trabalho. Nós vamos trabalhar lá com famílias desestruturadas. Famílias desestruturadas, nós vamos ajudar aquelas famílias. Aqueles espíritos nem sabem quem nós somos, mas eles não gostam daquilo que a gente está fazendo. Então eles vão querer nos atingir. Eu vou trabalhar lá numa escola rural, vou procurar fazer o bem lá na escola rural, dar aula lá para o pessoal. Pode ter certeza que tem um grupo de espíritos que não vai gostar daquilo que eu estou fazendo. Então eles nem me conhecem, mas eles não gostam daquilo que eu faço. Mas quando eu digo que tem um grupo de espíritos que tentam nos atingir, nos fazendo mal, eu estou falando parte da verdade. A parte completa da verdade é, quando eu faço o bem, tem um grupo muito maior de espíritos que me apoiam. Então, se eu estou na casa espírita, estou fazendo o bem, tem alguns espíritos que não gostam, tem um grupo muito maior de espíritos que me apoiam, que me dão toda a cobertura para eu fazer esse trabalho. Pode ter certeza disso. Então, se eu vou trabalhar com aquele grupo de pessoas em drogadição, tem um grupo de espíritos que não querem que eu trabalhe com eles, porque querem que eles continuem utilizando drogas, né? Mas a verdade é que tem um grupo muito maior de espíritos me protegendo, me amparando naquele ambiente. Então, sempre que a gente faz o bem, existe um grupo muito maior de espíritos que nos ajudam para que a gente continue fazendo o bem. Se não fosse assim, não teria o bem. Não teria o trabalho na casa espírita. Porque vocês podem ter certeza que lá fora tem um grupo de espíritos que, se pudesse, terminariam com o ambiente da casa espírita, terminariam com aquela outra religião lá que também é séria, terminariam com qualquer encontro onde as pessoas promovam a paz, o amor, promovam o Evangelho do Cristo. Pode ter certeza que tem, mas tem um grupo muito maior de espíritos que nos protege. André Luiz vai nos lembrar e dizer que na casa espírita, por exemplo,
tem um grupo de espíritos que protegem já lá fora o ambiente. E tem um outro grupo que protege mais próximo o ambiente. Então tem um grupo de espíritos do bem que estão sempre dando um apoio para nós. Então, nós temos 3 tipos de espíritos que querem nos atacar, nos prejudicar. Esse primeiro grupo que são inimigos do passado, esse segundo grupo de espíritos que nem sabe quem nós somos, mas não gosta do que a gente está fazendo. E tem um terceiro grupo de espíritos que querem nos atacar, nos prejudicar, que é aquele grupo de espíritos que muitas vezes não nos conhece, mas tem uma inveja muito grande do que a gente está conseguindo. André Luiz, num livro chamado Libertação, que faz parte, é o 8º livro daquela série do André Luiz, que começa com o Nosso Lar, o 8º é Libertação. Ele vai falar sobre esse tipo de obsessão por inveja. O que é obsessão por inveja? O espírito quer nos afetar, ele nem nos conhece bem, mas ele sabe que a gente tem uma família muito bacana, e ele tem ciúme e inveja disso. Ele nem nos conhece bem, mas sabe que a gente tem um emprego, que a gente se dá super bem, que a gente está feliz, então ele tem inveja disso, e ele quer nos atacar. Ele sabe que eu me dou muito bem lá dentro de casa com aquelas pessoas que estão comigo, tem inveja disso, quer nos atacar. Então a obsessão por inveja, né, está lá no livro Libertação, está lá no livro também Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Lá tem exatamente esse exemplo de obsessão por inveja. Então, quando nós falamos em influências espirituais no nosso lar, normalmente a gente já pensa na influência negativa, mas nós temos influências positivas também dentro dos nossos lares. E aí são 2 tipos de espíritos que procuram nos atender nas influências positivas. Allan Kardec fala assim dos espíritos familiares e dos espíritos benfeitores amigos. São 2 tipos de espíritos que Allan Kardec nos fala que provoca uma influência espiritual dentro do lar positiva. Então, os espíritos familiares, vai dizer Kardec, são aqueles espíritos, como o próprio nome diz, que foram os nossos familiares aqui na Terra e já se encontram no mundo espiritual. Às vezes até numa outra encarnação que a gente não lembra, mas dessa encarnação mesmo. Espíritos queridos nossos, que já desencarnados, continuam no mundo espiritual, e eles são espíritos familiares, ou seja, eles procuram nos ajudar, oram por nós, pensam em nós, têm carinho por nós. Então, eles procuram sempre estar nos ajudando, eles nos visitam com alguma frequência. É muito comum à noite, quando nós dormimos, ocorrer aquilo que Kardec chama de emancipação da alma. Nós deitamos, dormimos, repousamos, o espírito tem uma liberdade maior, vai ao mundo espiritual e lá nós nos encontramos com esses queridos. Às vezes é comum no outro dia a gente acorda de manhã com uma certa nostalgia, uma certa saudade, que a gente não sabe bem de onde vem, mas vem justamente desses encontros na espiritualidade. São os espíritos familiares. Quando nós passamos por problemas e nós estamos chorando aqui pelos problemas, às vezes grandes, que a gente passa, eles vêm chorar junto conosco. Eles vêm secar nossas lágrimas. Então são espíritos extremamente queridos. Kardec chama de espíritos familiares. Esse nos ajuda sempre. E tem um outro grupo de espíritos, que Kardec chama de espíritos benfeitores. Quem são esses benfeitores? São diferentes dos espíritos familiares. Eles também nos querem bem, mas eles não nos veem como papai e mamãe nos veem, assim como filhos queridos, né? Que tem um interesse mais material, os espíritos familiares têm um interesse mais material por nós, querem que a gente esteja bem materialmente. Já os benfeitores não, eles olham para nós e nos veem como espíritos eternos que nós somos. Então, muitas vezes, quando nós estamos aqui na Terra e nós estamos muito bem materialmente, esses espíritos familiares ficam felizes. Nós compramos aquele carro bonito, temos aquela casa bacana, esses espíritos familiares ficam alegres. Mas às vezes, quando nós começamos a errar aqui,
Esses benfeitores espirituais se preocupam conosco, que eles querem o nosso bem como seres eternos que nós somos. Então, por exemplo, tem aquele exemplo que é dado pela espiritualidade, né, daquela criatura aqui na Terra que começa a ganhar grande quantidade de dinheiro de um modo não muito honesto, começa a comprar aquele carro, aquele apartamento, aquela fazenda com gado, é uma maravilha, ele está bem financeiramente. Daí a mãe desencarnada vem visitá-lo, ao retornar ela diz assim, eu estou muito feliz com meu filho. Ele comprou um carro lindo, ele comprou um apartamento, ele tem fazenda, a vida para ele está que é uma beleza. O benfeitor, ele vem nos visitar e diz, eu estou muito preocupado com o meu protegido. Ele comprou lá um carro, ele comprou um apartamento, ele comprou uma fazenda com gado, né? E ele está ganhando muito dinheiro de um modo não muito correto. Eu estou muito preocupado com ele. Então o benfeitor, ele tem uma preocupação mais no aspecto moral. Já o espírito familiar tem uma preocupação já material mesmo. Ela não se preocupa muitas vezes com aspectos assim da moralidade do indivíduo. Então a família nesse contexto, né, nos lembra então do Evangelho do Cristo, né? Porque o Cristo é o modelo e guia da família. Se nós, dentro das nossas famílias, de um modo individual lá dentro ou de um modo coletivo, nos guiarmos de acordo com aqueles postulados contidos no Evangelho do Cristo, certamente nós vamos ter condições de ir à frente, de ir adiante. Porque, como diz na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Ou seja, por que nós estamos aqui? E os Espíritos vão dizer, né, que o grande objetivo da encarnação dos Espíritos é chegarmos à perfeição. Esse é o grande motivo de estarmos aqui. E aí a família vai oportunizar esse processo de evolução, de perfeição, especialmente oportunizando com que nós sejamos menos egoístas. Dentro do contexto familiar, nós vamos pensar mais no outro do que em nós próprios. Portanto, nós vamos vivenciar este Evangelho do Cristo de um modo mais prático, sendo menos egoísta. Pensar antes na felicidade do nosso filho, da nossa filha, da nossa esposa, do que nós próprios. Então, o Evangelho sempre é aquele caminho, sempre é aquele norte, sendo Cristo nosso modelo e guia, para que efetivamente nós possamos chegar à perfeição, possamos chegar adiante. Claro que muitas vezes aqui na Terra, muitos indivíduos, especialmente no meio religioso, são criaturas que não formam um grupo familiar maior, né? Eles não formam um grupo familiar maior, eles vêm sozinhos e ficam durante toda a vida sozinhos, porque desempenham uma tarefa muitas vezes grandiosa, né? Nós temos no nosso meio, por exemplo, Divaldo Pereira Franco, Chico, né, Francisco Cândido Xavier, são espíritos que vieram, vivenciaram na prática o Evangelho e não constituíram uma família assim consanguínea. A família para eles era uma família universal, formada por todos os indivíduos. E aí a gente vê que essas pessoas já alcançaram essa perfeição que o Evangelho nos convida. Muita paz a todos.